Olá, meus amigos, minhas amigas, produtores rurais do estado de Rondônia, você da cidade que nos acompanha todas as semanas no nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? O programa que leva as informações do agro para você. E hoje nós vamos ter uma entrevista especial aqui nos nossos estúdios com o nosso vice-governador, Sérgio Gonçalves, né? Sérgio é o nosso, além de ser vice-governador, é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de Rondônia, né? Aquela antiga secretaria chamada Indústria e Comércio, né? O que movimenta essa área que realmente garante o PIB do nosso estado. Nós vamos falar com o Sérgio vários assuntos, né? Entre esses os programas de desenvolvimento, né? Que foi implementado após a gestão dele frente à secretaria. São vários assuntos. Você vai nos acompanhar durante essa entrevista aqui maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai passar para você, né? Mostrar nos nossos blocos a entrevista com o nosso vice-governador Sérgio Gonçalves. É isso mesmo, bom dia para você. Então fica com a gente que além da entrevista nós temos muito mais informações, notícias, reportagens, o que aconteceu no interior do nosso estado, notícias nacionais, o que foi notícia no agro, no Brasil. Então fica com a gente que tem muito mais informação no programa de hoje. E o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, é apresentado por mim, né? Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia e do Senar, e a minha amiga jornalista Maria Odete, né? Todos os sábados às 11 horas e aos domingos repete o programa aqui nesse canal. Fique com a gente, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com você. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2 mil sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Olá, já estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? Um programa que todos os finais de semana, o sábado às 11 horas, né, nesse canal, a gente sempre leva para você a melhor informação do agro, tanto do estado de Rondônia, como também notícias da região amazônica e também notícias nacionais e internacionais, deixando você bem informado. Já de volta com o nosso programa, nós estamos tendo a ilustre presença aqui nos nossos estúdios do Senar, da Federação da Agricultura, o nosso vice-governador, Sérgio Gonçalves, é o nosso também secretário de Estado da SEDEC. Você já ouviu falar em SEDEC? É a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Rondônia. Para aqueles mais antigos, é a secretaria que engloba a parte do comércio, a parte da indústria, enfim, faz essa máquina que move o nosso PIB de Rondônia e ir para frente, né? Sérgio, muito obrigado pela sua ilustre presença aqui no nosso estúdio, no nosso programa. Convidei aqui você para que a gente possa bater um papo bem aberto aqui, para que as pessoas que nos acompanham, tanto no meio rural como no meio urbano, possa conhecer um pouquinho mais das várias ações que você tem feito. Então, um bom dia aí, os nossos cumprimentos iniciais para as pessoas que nos acompanham. Bom dia, Hélio, bom dia a todos que nos assistem. É um privilégio estar aqui nesse programa tão importante, né, para um público também tão importante que é o público do agro, né, esse público trabalhador, né, um setor importantíssimo do nosso estado, e a gente poder estar aqui falando das boas notícias do nosso estado. E se a que a gente tem é boas notícias, a gente precisa trazer para todos. É verdade. Olha, nosso estado ultimamente tem notícias boas e boas mesmo. Isso graças ao nosso povo trabalhador, né, o povo pujante, tanto do meio rural como do meio urbano. A gente vê a vontade desse povo em crescer. Nossos empresários urbanos, nossos empresários rurais, os nossos servidores públicos. Isso faz com que o nosso estado esteja sempre no azul, né? Sempre está aí nos rankings aí, que você vai dizer aqui, daqui a pouco,
Rondônia tem se destacado e graças ao trabalho também dos nossos governantes, o seu trabalho. Sérgio, por falar no seu trabalho, eu tenho observado que eu estou em Rondônia há 40 anos. Cheguei em 82, nós estamos em mais 43 anos, estou em Rondônia, né? Sou da região central do estado, região de Rolim de Moura, Presidente Médici, Paraná, e estou aqui em Porto Velho há 9 anos. E já acompanhei algumas administrações, algumas gestões de governo. E estou conseguindo visualizar, perceber que esses últimos anos a Secretaria de Desenvolvimento de Comércio tem se destacado muito a nível de estado. É outra secretaria, você está com uma equipe hoje bastante robusta, pessoal técnico de alto nível, aí tem alguns programas dentro da sua secretaria que tem funcionado, como o Investe em Rondônia, né? O próprio Conder, que tem promovido várias ações aí de desenvolvimento, e eu sei que isso não é porque só é a secretaria, isso tem um gestor por trás, que é você com o seu conhecimento, você que veio do comércio, né? Tem uma visão muito vasta, aberta sobre a administração pública, né? Eu acho que você começou a aprender depois que entrou e aprendeu rápido, né? E hoje você está fazendo girar essa secretaria com muita força, com muitas vertentes de trabalho e tem feito a diferença. Como você encontrou a secretaria e como é que você sente tão à vontade nessa secretaria, fazendo essa diferença hoje, aí, apoiando o governador, né? Nessa área tão importante que é a Secretaria de Desenvolvimento, que ela está presente em todas as áreas, mas mais especificamente na parte comercial, no desenvolvimento do agro, da indústria, e você tem circulado bem junto a essas áreas. Fale um pouquinho sobre essa sua estada aí, frente a essa secretaria. Hélio, eu acho que o que ajuda nesse processo, né, de praticamente quase 7 anos de governo, é a vivência que eu tive no setor empresarial. Eu venho do setor empresarial, eu sei o que é ter uma empresa, eu sei o que é ter uma folha de pagamento numa segunda-feira, o que é pagar imposto, né, os riscos e desafios de um negócio. E ao longo, né, da minha vida eu fui aprendendo como é que se faz gestão privada de uma empresa. Venho para o governo em 2019 e a gente veio para dentro do governo com essa visão empresarial, né? Visão empresarial é visão de economia, visão de reduzir despesas, eficiência na entrega do serviço, porque uma empresa que não tem eficiência, né, um negócio que não tem eficiência na entrega do serviço, ele não prospera, né? E a gente veio com essa vivência para dentro do governo e isso ajudou muito. É claro que dentro do governo, a forma da gente fazer gestão, ela é diferente no privado, mas os princípios, né, o jeito de fazer gestão, os princípios são os mesmos, mas a forma que é um pouquinho diferente, né? No governo você tem um rito, né, um passo a passo que você tem que cumprir, mas você tem que buscar menor despesa, você tem que buscar entregar e desenvolver serviços com qualidade para a população, até porque, né, Hélio, a gente, todos que estão nos assistindo, todo mundo, inclusive nós, quando nós vamos no supermercado, né, de cada R$100 que a gente gasta no supermercado, no mínimo ali uns 35, 40 reais são impostos que são deixados, seja para o governo federal, estadual ou municipal. Então, nos é muito caro pagar imposto, né? E o trabalho que a gente tem feito no governo é para devolver isso da melhor maneira possível. A vivência privada ajuda muito, né? E isso que a gente tem perseguido, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando nós chegamos em 2019, era então a Superintendência de Desenvolvimento Econômico, né? E aí nós passamos ali, o primeiro mandato, estruturando de fato a Secretaria hoje. O Estado de Rondônia tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico atuante, né? É uma secretaria que hoje tem projetos, né, entre executados e execução, aí, mais de 300 milhões, né, de projetos executados. No primeiro mandato também foi muito relevante, né? Nós criamos várias frentes de trabalho, né, para empreendedorismo, micro e pequenas empresas, atração de investimento, promoção das exportações, né, desenvolvimento na questão da inovação, incentivo tributário, né, competitividade, aumento da competitividade das empresas, desburocratização, simplificação, né, a interlocução com o setor empresarial. A secretaria ela ganhou uma relevância maior, porque a gente realmente, nós colocamos uma secretaria para ouvir o setor empresarial, e aí o setor empresarial, inclusive do agro,
porque o agro predomina em todas as cadeias, seja principalmente da indústria do estado de Rondônia, e o agro ele é predominante, né? Então isso ajudou muito, né? A gente está perseguindo, claro que o trabalho não está concluído, tem muita coisa ainda para se fazer, para melhorar, mas o que a gente alcançou até agora, né, na pasta do desenvolvimento econômico, hoje a gente pode afirmar com clareza, o Hélio é um membro ativo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, você vê isso nas reuniões, né? Hoje a gente tem trabalhos ativos vamos dizer, em parceria com as cadeias produtivas, com as federações, a exemplo da própria FAPERON, né? E nós temos uma interlocução ativa para enfrentamento dos problemas, né? Em conjunto, né? Com todo o setor produtivo. É verdade. Na questão da atração de investimentos do Estado, a Secretaria tem sido predominante em buscar fazer essa interlocução com empresários, aqueles que realmente têm recursos, querem investir no Estado. E a gente tem visto que hoje está se estruturando o Parque Industrial de Porto Velho e também trabalhando outras ideias para levar para o interior, parque dessa natureza. Dentro dessa atração de investimentos, quais os investimentos hoje que você vê que vai dar uma alavancada no Estado? A gente vê hoje com o crescimento do agro, principalmente, que é a base das cadeias. A gente tem percebido junto aos portos aí a necessidade de ampliar isso graças à área plantada, o aumento da produção e principalmente o interesse de grandes empresários vir para o Rondônia, né? E esse trabalho passa praticamente direto pela Invest Rondônia, né? Que tem participado aí no Brasil afora, no mundo afora, de vários eventos em busca de investidores. Né? Exato, Hélio. Nós montamos uma equipe que, com a presença ou sem a presença do secretário, o empresário ele vai ser atendido, né? Quando nós chegamos lá, a gente tinha uma secretaria que ela funcionava muito em função da presença do secretário, né? E nós fomos, em vez da gente inventar a roda, falei, como é que se atende bem um empresário no governo? Nós fomos conversar, por exemplo, com o governo de São Paulo, o governo de Minas, é o pessoal que já estava fazendo isso há bem mais tempo que nós, e ali a gente viu como é que esse trabalho era desenvolvido, né? Então, o primeiro passo foi a gente reformular o atendimento. Hoje nós temos uma equipe que atende o investidor, o empresário, daqui do estado ou de fora do estado, que quer informação, que precisa de algum tipo de suporte dentro do governo. Hoje nós temos uma equipe que atende tranquilamente esse empresário, independente da presença do secretário. Então funciona, esse é um primeiro passo. O segundo passo, então se a gente tem esse atendimento do investidor, em algum momento ele toma a decisão, Hélio, de entrar no estado. E a gente acompanha esse processo, né? Então, nós temos também dentro da equipe um pessoal que acompanha, que a gente fala de acompanhamento de projetos de investimento, né? E hoje a gente acompanha mais de 50 empresas, entre as que estão decidindo entrar e as que já decidiram entrar no estado, e a obra já está em andamento, né? Esse atendimento, ele conta muito para o investidor que está chegando no estado, né? Como é que a gente sabe disso? Pelo retorno que ele dá. Ele falou, olha, muitas vezes, antes de tomar a decisão de entrar no estado, o fato do estado ter um atendimento que está focado, né, é apolítico, ou seja, não tem viés político, é um viés técnico. E o empresário ele precisa, às vezes, de alguma informação que é relevante para essa tomada de decisão, esse atendimento ajuda muito. Por quê? Né, esse empresário, se ele decidir não entrar aqui no estado de Rondônia, é péssimo para nós, né? Então, tudo que a gente puder estar preparado aqui para ajudar e facilitar ele tomar essa decisão, para ele ficar aqui no estado, esse é o nosso objetivo, né? E a gente já teve esse retorno desses empresários, né? Setor de mineração, setor do agro, tipos de indústrias, né? Usinas de etanol e por aí vai, e que às vezes estava para tomar decisão entre o estado de Rondônia e outros estados, né? Então, por Rondônia, por causa desse tratamento diferenciado. Cá, né? Então, nós temos um primeiro destaque, é isso, uma equipe especializada que atende o empresário, o investidor, que já está atuando aqui ou que está vindo de fora. A gente tem obras estruturantes nesse contexto de atração de investimento, que nos próximos 3 anos, 5 anos, Hélio, Rondônia está crescendo acima da média nacional nos últimos anos. Eu sempre falo, está crescendo descolado positivamente do Brasil, está acima. Mas a gente tem obras estruturantes que vão ajudar muito ainda a alavancar ainda mais o nosso agro, a indústria, o comércio e o serviço, né? Nós temos
nesse momento agora, em fase muito avançada, a concessão da hidrovia do Madeira, né? A concessão da hidrovia do Madeira, ela vai tornar o Rio Madeira navegável o ano inteiro, né? Esse é um trabalho que o governo federal está fazendo e nós estamos acompanhando, né? Isso vai mais do que dobrar a capacidade de cargas que hoje é escoada pelo Madeira. Isso vai dar um salto de nível logístico enorme para o nosso estado, né? Nós temos a ponte binacional em Guajará-Mirim, que vai também inaugurar um outro corredor de movimentação e de trocas comerciais, vai abrir um outro mercado. Nós temos a BR-319, que também é uma realidade que o próprio governo federal já sinalizou que vai avançar com essa obra. A 364, que mal ou bem, né, ainda que não a contento, mas é uma obra que vai contribuir para o desenvolvimento do estado, né, porque uma parte dela, mesmo que com todo o imbróglio, eu acredito que ela vai contribuir, porque algo que vem para melhor ainda não é o suficiente, porque o ideal é que ela fosse duplicada a 100%, né? Infelizmente, é uma modelagem, vamos dizer assim, não a contento, mas vai contribuir, né? Então, são obras que vão ajudar muito o desenvolvimento do estado. O nosso estado é agro, como nós falamos hoje, muito da nossa produção ela já é usada, né? Usada a BR-364 e a hidrovia, e como vai haver um fortalecimento desse corredor, o Rondônia com certeza vai ter um mercado para exportação e também um mercado interno muito fortalecido aí nos próximos 3, 4 anos. Sérgio, mas dentro desse contexto, dessa sua fala, o Estado também tem os seus incentivos próprios. No caso tem o PIT, né? Programa de Incentivo Tributário. Muito importante, que ele oferece condições de desconto do produto já processado para venda para fora do estado. E tem muitas empresas que mensalmente, semestralmente, elas entram nesse incentivo. Isso ajuda muito a atrair esses investimentos. Fora a simplificação, que hoje a junta comercial, eu não sei nem quantos dias que demora para, ou horas agora que está para poder sair um CNPJ já regularizado. Tudo é um trabalho que foi feito a partir depois que você entrou de frente à secretaria. O PIT, ele tem sido um atrativo forte nessas negociações de atrativo de investimento? Sim, muito forte, Hélio. O programa de incentivo tributário que Rondônia tem, ele é um mecanismo, uma ferramenta de colocar Rondônia como um estado competitivo na atração das indústrias. Os outros estados, eles também têm os seus programas de incentivo tributário, né? E Rondônia não poderia ficar atrás. Hoje nós temos um programa de incentivo tributário que até certo ponto ele é muito agressivo e forte nessa atração. Ele contribui muito porque, né, nós estamos num estado da Amazônia legal, né? Hoje ele tem aí a condição, né, de redução de base de cálculo de crédito presumido de ICMS de até 85%. Né? Isso ajuda muito na atração e tanto é que a gente tem a principal motivação das indústrias que procuram, né, a Invest Rondônia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou é para pegar alguma informação de mercado ou algum dado para tomada de decisão, ou querem entender como é que funciona o programa de incentivo tributário, né, que ajuda nessa atração principalmente das indústrias. O nosso vice-governador está falando aqui para vocês, para nós, por exemplo, a indústria que se instala hoje em Rondônia, ela já vem com diferencial de desconto, vendo seus produtos CMS, só vai pagar até 85, né? De 65 a 85, dependendo da quantidade de emprego gerado. Enfim, tem 5 pré-requisitos básicos, né? Entre estes, mas é muito atrativo essa questão, pagar só 15% do ICMS, seus produtos que vai exportar para fora. Mas, em compensação, gera emprego, traz divisa, processa a matéria-prima aqui do estado, enfim. Ela gera N empregos, né, de forma direta ou indireta. Então, é muito importante. Agora, Sérgio, dentro desse assunto, eu gostaria de finalizar essa primeira parte. Você falasse um pouquinho, a reforma tributária, ela vai prejudicar o PIT de Rondônia ou não tem nada a ver, esse programa de incentivo? E a outra questão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Fórum de Desenvolvimento, que vai acontecer na próxima semana aí, né, com muitas entidades apoiando, junto a uma previsão de mais de 1.000 pessoas que deverão participar desse fórum, com um palestrante de alto nível, né, que você está trazendo a nível nacional.
Então, Hélio, a reforma tributária, ela foi concebida com uma promessa, né? Uma promessa principalmente de simplificação, nem tanto desoneração, né? É uma promessa do governo federal. E aí, nesse contexto, né, de que se foi construída a reforma, ainda é vamos dizer assim, ainda há uma pergunta que nós estamos trabalhando nesse diálogo com o governo federal para entender até onde vai nos ajudar ou nos prejudicar quanto à manutenção e atração de investimentos. E quando a gente fala em atração de investimento, nós estamos falando em atrair empresas. E aí, quando a gente fala em atrair empresas, Hélio, dois movimentos, né? Tem o empresário que está olhando para o Brasil e vai tomar sua decisão de investimento, e tem o empresário que está em Rondônia que vai ampliar seu negócio, porque muitos, dependendo da situação, ele pode falar, não, eu vou abrir essa minha ampliação em outro estado, que isso pode acontecer. Por isso que nós temos que estar atentos e para manter e ampliar nossa atratividade. Então, a reforma tributária ela extingue, né, num primeiro momento, essa questão dos incentivos tributários e cria uma nova forma através de um fundo de desenvolvimento regional, né? A pergunta é como que vai o jeito de trabalhar com esse fundo, como é que nós vamos reverter isso para a atração de investimento das indústrias conforme é hoje, né? E aí são duas coisas, a gente precisa no mínimo manter, ou então a gente precisa também trabalhar para aumentar a nossa atratividade, porque nós estamos aqui a 3.300 quilômetros de distância do maior centro comercial do país, que é o estado de São Paulo. Então, ainda é uma pergunta que nós estamos em diálogo com o governo federal para entender como é que vai ser isso, porque ainda não foi sacramentado e a gente está atento, a gente tem que estar atento a isso, né? Nós, como governo do estado, junto com as federações, a gente está muito atento e estamos, vamos dizer assim, nesse diálogo permanente com o governo federal para defender os interesses do estado de Rondônia, né? E no dia 29 agora, de abril, às 17 horas, dia 29, nós vamos ter o Fórum de Desenvolvimento Econômico lá no Palácio das Artes, né? O fórum, além da gente homenagear as nossas maiores estrelas, que são os empresários, né, que dão a sua contribuição para o desenvolvimento econômico, do agro, do comércio e da indústria, né? Nós vamos ter esse momento muito importante de homenagens. E também vamos ter a palestra do Ricardo Amorim, que é hoje um economista vamos dizer assim, de altíssimo gabarito, que vai trazer a sua visão, né, de Brasil e também a inserção de Rondônia nesse contexto econômico, né, de trazer insights, dar uma refrescada na memória do setor empresarial, como é que a gente pode continuar extraindo valor e a gente participar desse mercado tão importante que é o Brasil, né? E Rondônia, a gente quer estar inserido e estamos trabalhando nesse sentido para sermos relevantes, né, no mercado nacional, e uma palestra como essa ajuda a gente a abrir a visão, né, trazer mais clareza tanto para a formulação de políticas públicas, mas também para o setor empresarial do agro, né, que tem, vamos dizer assim, tem um mundo de coisas acontecendo, e é bom trazer uma pessoa como essa que traz luz e foco para as oportunidades que está acontecendo no Brasil e no mundo, e que a gente, com certeza, tem um pedaço que é nosso lá, né, para a gente buscar. Significativo. Com certeza. É verdade mesmo, Sérgio. A conversa, quando é boa, o tempo voa, né? Mas eu estou conversando com o Sérgio Gonçalves, é o nosso entrevistado de hoje, né? Nosso vice-governador. Veio aqui no nosso programa para a gente ter um papo legal, aberto, falando um pouquinho do desenvolvimento. Mas a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre obras estruturantes do governo e também falar um pouquinho sobre algumas cadeias produtivas que têm feito a diferença no estado de Rondônia, tem gerado emprego, tem feito a economia dos municípios do estado rodar. Fique comigo, daqui a pouquinho a gente volta. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio.
Olá, já estamos de volta com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? Apresentado por mim, Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e também do Senar. Todas as semanas estamos juntos falando sobre temas relevantes e importantes para o desenvolvimento do Estado e principalmente para o agro, né? Essa força motora que toca todas as cadeias, produzindo matéria-prima, produzindo um bem maior que é o alimento, né? Sérgio, muito obrigado da sua visita, da sua presença aqui no nosso programa. Aproveitar o ensejo, você como vice-governador, se você pudesse nos falar um pouquinho aqui no nosso programa, para quem nos assiste, sobre os programas estruturantes, obras que você vê que realmente está marcando essa segunda administração da qual você está como vice. Eu tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado o seu trabalho, realmente você tem feito a diferença, procurado trabalhar junto aos empresários, junto à classe política, para que realmente as coisas acontecessem. Fale um pouquinho das obras estruturantes que você acha necessárias nesse momento para que possa melhorar a vida não só do povo rural, mas do povo urbano. Sobre o saneamento básico, vamos começar por aí. Hélio, vamos falar então do saneamento, né? Saneamento básico, que é esse projeto que visa levar água tratada, água limpa para a torneira, né, para 95% dos domicílios do estado de Rondônia. E esgotamento sanitário também. O governo do estado hoje ele articula esse projeto, ele é um projeto de concessão de água tratada e esgoto sanitário para 48 municípios. Hoje a gente tem 4 municípios que já é privatizado. Qual que é a premissa? A premissa é que 4 anos atrás o governo federal nos chamou o governador Coronel Marcos Rocha em Brasília, e ali eles fizeram uma apresentação sobre a necessidade de cumprir a lei federal que estabelece uma meta até 2033 de água limpa e esgoto sanitário para todos os municípios do Brasil. E ali foi explicado que o governo ele precisava assumir essa articulação para que nenhum município ficasse para trás. O que quer dizer isso, nenhum município ficar para trás? Tem municípios que ele é pequeno, né, que é o que a gente chama de baixa escala. O governo municipal, ele vai ter recurso para fazer os investimentos até 2033 para cumprir a meta? O município tem dinheiro para isso? Não tem, né? Não tem. O estado tem dinheiro para isso? Não tem. É um investimento aí da ordem de 6 a 7 bilhões de reais na questão da água e do esgoto, né? Então, qual que é a premissa que nos foi apresentada naquela reunião alguns anos atrás? A premissa é trazer o privado para cumprir esse papel, né? Que o privado tem esse recurso, né? E é a fórmula que o governo federal fez e está fazendo, outros estados estão fazendo, e o governo estadual, o governo daqui de Rondônia, assumiu essa articulação junto aos municípios, porque numa possível concessão de água e esgoto, quando você concede para o privado ele exige uma escala mínima, ou seja, um tamanho mínimo de domicílios. Se o município vai fazer sozinho, pode acontecer duas coisas num município pequeno. Não ter interesse, ou seja, não vai ter êxito. E se tiver êxito, como é pequeno, a tarifa vai ficar muito alta, né? E aí a população vai ser penalizada. E aí é que a gente fala de nenhum município ficar para trás. O que é nenhum município ficar para trás? Todos num único bloco, para todo mundo sair ganhando. Quem sair ganhando? O município, né? Ou seja, vai ter uma tarifa, vamos dizer assim, justa, e o cumprimento dos investimentos até 2033, né? Então, hoje o BNDES ele é o estruturador desse projeto, que foi contratado há mais de 3 anos pelo governo do estado. É um projeto que está muito avançado, né? A nossa expectativa é que o leilão seja esse ano ainda, né? E ele vai contemplar os 48 municípios do estado e vai cumprir esse investimento, e nós vamos ter o cumprimento de água limpa e esgoto sanitário para os 48 municípios do estado. Sérgio, numa parceria dessa, que pelo que eu vejo, parece que é um desenho de um público-privado. Isso vai ser realizado por terceiro, por privado, ou vai ser pela CAERT? Investimentos que o Sérgio está dizendo, nos explicando aqui, muitas vezes um município, um distrito, precisa de uma ETA, uma estação de tratamento de água. Então, não tem água em todas as ruas. Então, tem que ampliar essa rede de água, tudo tem seus gastos, né? Tem também que fazer uma nova estação, ampliar uma estação de tratamento de água, então tem um custo. E sem falar a parte do saneamento, que é levar
a destinação dos dejetos residenciais para um local adequado para tratamento, né? Que isso é um compromisso universal do governo brasileiro com os estados, com os municípios. Aqui no estado, esse trabalho vai ser feito pela CAERD, vai ser feito diretamente pelo governo do estado, ou vai nesse leilão fazer um trabalho de parceria, de terceirização, de concessão desse serviço em alguns municípios, que está sob a tutela da CAERD? Então, isso é uma boa pergunta, Hélio, porque ajuda a entender. A concessão desse processo vai ser para uma nova empresa. Então, essa empresa que vai executar o cumprimento da meta de água e esgoto. A CAERD, ela está apartada desse processo. Né? Não é a CAERD que vai executar isso. Né? A CAERD, ela tende a ter um outro destino, né? E aí ela não está inclusa no processo de concessão. O processo de concessão é o direito, né, o direito e o dever de cumprir esses objetivos e essas metas por um ente privado, e que esse ente privado, a CAERD está apartada. Então, quem vai cumprir é a empresa privada que venceu o leilão ali na frente. Certo, é uma concessão, então. Vai ser uma concessão para alguma empresa especializada, com todos os critérios, né? Estabelecido, com certeza, pelo governo do estado, pelo BNDES, pelo Ministério, né, que está acompanhando, né? Muito bom. Na verdade, tem que vir dinheiro novo, tem que ter investimento, senão a roda não roda, né? Eu acho que é por aí mesmo. Está correto o governo nesse pensamento. Sérgio, falar um pouquinho sobre o agro agora. Nós temos cadeias que precisam de incentivo, já tem algumas cadeias que tá indo bem, muito obrigado, tem outras que precisam de apoio. A gente sabe que os grãos no estado, mais de 700 mil hectares de soja, 200 mil hectares de milho. Você tem andado aí na região do Cone Sul, na região central, você vê quanto milho temos aí em Rondônia. E essa capacidade do estado deve ser ampliada aí desses 4, 5 anos para uns 2 milhões e meio de hectares, porque nós temos áreas para ser avançado. No caso específico do peixe, o peixe é uma cadeia que ela tem muito por fazer. Nós temos aí uma estrutura de tanques no estado todo. Recentemente nós fizemos um diagnóstico aí pela federação, identificou o município, a potencialidade dessa cadeia. Nós temos como retomar a produção aí acima dos 90 mil toneladas, que um dia já foi estimado, né? Hoje está em torno de 56 mil toneladas ano, que é um número significativo. O nosso carro-chefe, que é o tambaqui, o pintado. E hoje a gente vê que o custo de produção baixou e o preço do quilo do pescado melhorou. Então está tendo margem, todo mundo está querendo retornar os piscicultores. E qual o planejamento hoje da sua secretaria para apoiar esse segmento? É um segmento que não é fácil, o custo industrial não é barato, frigorífico de peixe a gente sabe que tem um custo alto. Então os entrepostos aí hoje é uma proposta bastante estratégia para o estado, no meu modo de ver. A Cripar está encabeçando uma, pode ter no dia de amanhã um entreposto de Paraná, outro na região de Rolinde, enfim, outro aqui em Porto Velho, e a gente possa fazer com que essa cadeia movimente. Qual a sua percepção? O governador já é uma pessoa que tem feito isso com bastante força, principalmente na parte de final, que é comercialização. Agora a gente tem que ter a parte de comercialização, daqui uns dias abre exportação, o mercado interno aquecido, vai faltar a produção. E é uma boa oportunidade. Dentro dessa cadeia do pescado, o que a secretaria está pensando junto com a Cripar e outros participantes dessa cadeia? Muito bom, Hélio. Eu acho que a cadeia do peixe, a gente vinha num ritmo muito forte no passado, esse ritmo ele reduziu. Eu acho que a gente tem 2 movimentos que a gente precisa continuar avançando. E quando eu falo continuar avançando, é um diálogo contínuo, né, entre o governo do estado e as entidades representativas, a exemplo da FAPERON e as entidades representativas de quem produz. Um movimento para fora, que eu chamo de porteira para fora, Hélio, que é a questão de abertura de mercado, né? A gente precisa continuar avançando, é um movimento que o governador Coronel Marcos Rocha vem fazendo, de posicionar o estado em outros mercados, né? Seja outros estados que têm mercado consumidor importante, mas também em outros países. Então, é esse posicionamento de mercado. Então, a gente precisa continuar fortalecendo isso. O outro, porteira para dentro, né? Como que nós podemos reduzir custos? Como é que a gente pode melhorar a questão de infraestrutura logística
e isso vai dar fluidez para a nossa produção. Como que a gente pode ter ganhos, né, de produtividade, ou seja, menos despesa e maior produção na cadeia do produtor. Igual você falou, tem a questão da necessidade dos entrepostos logísticos, que hoje existe uma lacuna que precisa ser preenchida. Né? Como que a gente pode atrair o privado ou criar algum tipo de parceria para que um primeiro centro de um entreposto logístico possa ser colocado, implementado no estado, em regiões como aqui, por exemplo, no Vale do Jamari, ou outras regiões também que tem um grande centro de produtores, né, de criação de peixe, principalmente o tambaqui. Então a gente tem um movimento para fora que a gente precisa continuar fazendo, e muito com o diálogo com a cadeia produtiva, isso tem sido feito, mas sempre vai ter aonde melhorar. E também da porteira para dentro, que tem a ver com redução de custo, né? Como é que a gente pode fortalecer para dentro, porque aí nós vamos ter um produto cada vez mais competitivo, seja ele in natura ou ele industrializado. Né? In natura, a última vez que eu conversei com a cadeia produtiva no Vale do Jamari, está todo mundo muito satisfeito. O industrializado ainda é um gargalo e a gente precisa continuar trabalhando para avançar. É verdade. Só para vocês que estão nos assistindo entender bem como que essa cadeia roda, muitos produtores, região de Urupá, região do Vale, Mirantes, está retornando essa atividade. Então, era muitos produtores que estavam, mas o preço dos insumos, 70% de 1 quilo de peixe é ração. Então, o custo estava alto da ração, então a turma parou uns 3 anos atrás. Agora estão todo mundo retornando, o custo da ração baixou, o preço do quilo do pescado aumentou, então a margem melhorou. E quem já tem a estrutura pronta, então vou colocar peixe de novo dentro dos tanques. Então, com esse diagnóstico, a gente identificou, são muitos produtores que estavam fora que estão retornando. Então, esses entrepostos é importante para lavar, classificar e sair pelo menos dos entrepostos aí do Vale do Jamari, pelo menos uma carreta de 30, 40 toneladas dia. E olha que está aquecidíssimo essa questão da procura do pescado. Não tem pescado para comprar em Rondônia. Isso por causa do mercado que está aquecido, né? O consumo melhorou e assim por diante. Então, o momento é da gente investir nesses entrepostos para que apoie não só o médio, mas o pequeno produtor que está retornando à atividade. Sérgio, leite. Você que é um cara que tem andado muito no estado, tem visto essa cadeia do leite aí, os gargalos, os problemas, também tem muita coisa, muito case de sucesso aí de produtores que têm produzido muito. Mas a gente sabe que Rondônia, até o modelo que nós... o modelo hoje da composição genética do nosso rebanho, ela foi de uma forma... Mesma coisa que a imigração. Ela veio todo tipo de gado aqui para Rondônia, né? Igual veio imigrante de todas as regiões, também trouxe consigo nas suas mudanças rebanho, vacas de todo tipo de qualidade genética. E hoje nós temos aí considerado Rondônia, ainda em termos de genética de produção leiteira, ainda considerada baixa média. Hoje uma vaca para ser altamente produtiva tem que produzir acima de 20 litros para compensar o que come, né, e o que produz. E nós temos a média aí 7, 8 litros no máximo. Então nós temos que elevar isso. Então a questão da genética é um problema, alimentação é outro. E nós temos que melhorar isso. Nós tínhamos mais de 25 mil produtores, hoje temos 18 a 20. Saiu muita gente da atividade, em razão principalmente do preço do leite e principalmente essa questão da baixa produtividade. Então, a baixa produtividade é possível, nós estamos aí implementando um projeto para ser apresentado junto ao Conselho Leite, Fundo Leite, junto à SEAGRE, né? De IATF, de inseminação, a tradicional, fazer o arroz com feijão, vamos fazer o básico, que transferência de embrião já é caro, já é um produtor acima, e esse é um dos caminhos, essas duas, a genética, a melhoria da alimentação e também o manejo. Como é que você vê, o que hoje o Estado poderia ajudar na sua visão, assim, em termos de apoiar essa atividade com mais força, para que hoje as nossas indústrias de laticínio, hoje que tem 4 milhões de litros dia, consegue processar, estamos aí com 1,5 milhão somente. Hélio, você mesmo trouxe boa parte da solução, né? Eu acho que o diálogo, né, do governo do estado com a cadeia produtiva aqui, né, representada, nós temos produtores. Vou dar um exemplo, eu tive uma reunião recentemente em Ariquemes com produtores
que são também de Ji-Paraná, né, e ali eles traziam demandas nesse sentido que você mesmo coloca, né? O nosso desafio na cadeia do leite, nesse momento, não é tanto porteira para fora, mas sim porteira para dentro. Né? Como é que a gente melhora os ganhos de produtividade? Eu tive em Itapuã, há poucos dias, né, com uma cooperativa de leite, e lá eles me falavam, olha, a gente produz por dia 3 mil litros de leite, mas se eu produzisse 30 mil, eu já tenho comprador certo para 30 mil litros de leite. Então, qual que é o desafio, né? O ganho de escala, né, na produção. Né? E o ganho de escala, né, parece que passa muito por esses dois itens que você coloca, né? A questão de genética e a questão de alimentação. Né? O ponto-chave aí é a gente construir um projeto onde possa se levar para os produtores, né, o efetivo conhecimento para aplicar isso na prática. Como é que a gente vai ter vacas com boa genética e muito bem alimentadas, porque aí você vai ter esse ganho de produtividade tão esperado, né, você falou de 7 a 9 litros aí, né, dia, para subir isso aí para, quem sabe, por que não, pensar em 30 litros, né, ou até mais, igual alguns produtores na região de Ouro Preto, eu sei que já tem uma produtividade dessa, são poucos, mas tem. Então, eu acho que hoje o nosso desafio é ter projetos construídos a 4 mãos, 6 mãos aí entre o poder público e as entidades federativas, representativas, federações, aonde a gente possa levar esse conhecimento, né, e acesso às ferramentas de genética e alimentos, né, e aí em torno disso pode vir outras demandas também, né, e levar isso o máximo possível de produtores, e com certeza isso vai aos poucos ganhando corpo, né, até o ponto que a gente vai chegar uma hora e falar, não, a gente já tem uma situação mais confortável na produção de leite do estado. É isso. Semana, inclusive, a gente vai protocolar um projeto chamado Rondônia Mais Genética, Leite. Esse é um projeto construído com muitas mãos, onde nós vamos ter assistência técnica não só da Senar, mas da própria Emater, e fazer o feijão com arroz, a proposta do projeto. É inseminação artificial, tradicional, com sêmen de alta qualidade, mas com preço menor, um custo menor, que atende muito mais produtor nesse estado. Então, a gente deve apresentar para Luiz Paulo, para a secretaria, vai submeter ao Coldaron, e eu tenho certeza, é um projeto que vai atender você, produtor rural, né? Você que precisa melhorar o seu rebanho, precisa melhorar seus índices zootecnicos, sua produtividade, para ganhar mais dinheiro, botar mais dinheiro no bolso, né? Então, essa é a intenção. Sérgio, antes da gente finalizar, queria voltar um pouquinho ao assunto da BR-364. A BR-364 a gente sabe que é um programa do governo federal, é um programa, a gente pode fazer pouco, porque é um programa de privatizações, importante, tem um lado bom, talvez não foi bem concebido no seu formato de metas, em termos de prazo, poderia ser, acho que a gente dormiu um pouquinho no ponto, os nossos representantes federais, e não analisar melhor, mas eu ainda vejo como tem uma saída. O governo federal, através da privatização, tem seus investimentos, mas eu acredito que o governo do estado, nós do setor produtivo, aqui do estado, nós podíamos propor ao governo federal uma alternativa de fazer a média dos 10 últimos anos de investimento na BR-364 e que fosse colocado esse valor médio por ano, complementar ao que a iniciativa privada vai fazer. Porque aqui nós somos um corredor de exportação. Noroeste, bem o Mato Grosso, Rondônia deve triplicar a produção dentro desses 10 anos. E por que não ter um investimento muito maior do que essa capacidade de investimento da iniciativa privada? Então eu conclamo você aqui para a gente trabalhar junto essa ideia, junto à bancada federal, junto aos ministérios, porque, olha, é uma necessidade. 107 quilômetros se nós temos 700, o investimento federal ele pode entrar do 108 para frente, né? Então, e a gente tem uma BR-364 mais adequada, com mais serviços, com mais, né, apresentado às pessoas que vão transitar. E eu gostaria de perguntar o que você acha dessa proposta e fechar também dizendo os investimentos do Porto. O que o Porto Público de Porto Velho, o que vocês estão pensando ou já tem em mente para trabalhar esse processo de modernização do Porto? Bom, Hélio, eu acho que o primeiro ponto em relação à BR-364 é que na modelagem econômica se
considera muito o volume de veículos leves e pesados que passam pela BR. E visualmente a gente vê, não é pouco o fluxo. O fluxo que tem na BR-364, de Vilhena a Porto Velho, é altíssimo já, né? Só quem dirige na BR vê como que é. Né? Então, considerando o fluxo que tem, não é um investimento de baixa atratividade. Né? Por que eu falo isso? Primeiro porque se justifica, sim, investimentos, precisa ter investimento alto, precisamos ter, né, precisava ter a duplicação dela por inteiro. Né? Então, é justo que se faça uma proposta como essa, né, e a gente precisa, de fato, pleitear isso junto ao governo federal, dado porque hoje não é uma BR pequena, não é uma BR de baixo uso. Corredor ela de é de intensivo, né? uso, ela é de altíssimo uso, tanto de carro de passeio quanto de caminhões pesados. Então, hoje a BR-364 ela é uma BR-101 quando ela não era privatizada. O fluxo é absurdo. Então, uma empresa que assumir, ela vai ter um faturamento muito expressivo. Né? E no porto público tem os investimentos que estão em andamento, Hélio, mas eu vejo que na questão portuária, né, aqui no estado de Rondônia, que predomina aqui Porto Velho, qual que é o nosso principal trabalho hoje? É atrair investimento privado para operar portos de grande capacidade, principalmente de cargas gerais. Porque hoje a gente tem aqui 12, 13 portos operando aqui na orla de Porto Velho e praticamente 100% deles é para grãos, cargas graneleiras, né? O que a gente precisa desenvolver hoje aqui? Né? Cargas gerais, cargas com capacidade, porto com operação, né? Com grande capacidade de operação. E aí nós estamos fazendo um trabalho junto ao setor, né, de investimento privado, também para atrair o privado, né? E vamos dizer assim, você tem a necessidade o governo do estado hoje tem um porto público que tem os seus investimentos que estão em andamento. Mas grande parte da saída para o escoamento logístico portuário nosso passa pelos investimentos privados. Né? E aí aqui eu quero destacar, por exemplo, os investidores chineses hoje, né? que estão em diálogo conosco, né? Que têm interesse e estão conversando, dado porque nós temos um porto de Xangai que inaugurou aqui no Peru, né? E não foi à toa que inaugurou o maior porto da América Latina aqui no Peru, porque eles estão olhando para o Brasil, né? Aqui para a América do Sul, não pela costa do Atlântico, mas pela costa do Pacífico, e esse contexto todo passa por aqui. Né? E um dos eixos também é a hidrovia do Madeira, né? E eles poderá ter muito interesse também de investir aqui, e eu creio que parte dessa solução passa pela atração de investimento privado nesse setor de serviço de portuário. Você está se referindo à atração de investimentos para atuar dentro do porto público, né? Não, para instalação de novos portos. De novos portos. Novos portos de estrutura, principalmente de cargas gerais. Essa hoje é a demanda mais latente que nós temos. Principalmente para escoar café, cargas frigorificadas, fria, né? Frigoríficas, todo tipo de carga geral que é não graneleiro. Tudo que é não graneleiro. Pode ser dentro do porto público, pode ser privado. Né? Pode ser privado. Isso que é importante. Então é isso, pessoal. Nós falamos, já chegamos ao final do segundo bloco, nós falamos aqui com Sérgio Gonçalves, nosso vice-governador, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, tem feito um baita trabalho, vocês puderam acompanhar aqui o nível de conhecimento do Sérgio, que é uma pessoa de alto nível, com conhecimento específico, né, de todas as áreas, principalmente dessa área que ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e também passa muito forte aqui pelo agro, tem conhecimento muito bom e tem nos ajudado muito a Federação da Agricultura, as entidades da ProSoja e outras que representam e que têm trabalhado junto com vocês. Sérgio, eu deixo aqui o nosso microfone para a sua fala final, seus agradecimentos. Desde já eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom entrevistar você pela primeira vez. Não vamos ficar nessa, eu preciso de você outras vezes aqui para realmente levar a boa informação para as pessoas que estão lá do outro lado, que precisa saber o que o governo, o que você vem fazendo, né, de grandioso por esse estado, e eu sou prova disso, tenho acompanhado seu trabalho, né, na frente à secretaria, e eu sei o quanto que você luta, o quanto que você tem trabalhado para buscar investimento, para poder fazer com que o pequeno comerciante, o grande, o médio, possa evoluir, crescer e gerar riqueza nesse estado. A sua fala final. Hélio, obrigado pelo convite, né? Um privilégio estar aqui, a gente falar
né, do que Rondônia está dando certo e qual o caminho que nós estamos avançando. Eu me sinto privilegiado porque é muito bom a gente estar aqui com o público do agro, que é um povo que levanta cedo, né, um povo que faz o nosso estado desenvolver, Hélio. Eu acredito, né, firmemente que o desenvolvimento econômico do nosso estado ele é feito por quem produz, né, que são as empresas, são os empresários, são os empreendedores, são os nossos produtores, porque o produtor que está lá com seu sítio, né, que está nos assistindo, ele é o empreendedor, né, porque ele está plantando, ele está investindo, porque em algum momento ele está esperando colher, né? Então, todo mundo que produz, que planta, que colhe, são empreendedores, né? E a gente poder trazer, né, esse diálogo, esse bate-papo aqui, né, com o nosso público, para nós é um privilégio, porque quem faz o desenvolvimento do nosso estado são cada um que está nos assistindo aqui que produz, né? É o setor do comércio, do serviço, da indústria, não importa o tamanho, pequeno, médio ou grande, e também o nosso produtor rural, não importando o seu tamanho. Todo mundo gera riqueza, né, gera renda, e eu sempre digo, Hélio, para encerrar, que quem produz é como uma galinha dos ovos de ouro, né? Uma galinha dos ovos de ouro é quem gera desenvolvimento, né? A galinha dos ovos de ouro, a gente não sufoca ela, a gente tem que cuidar, a gente tem que proteger, né? Porque o desenvolvimento, a qualidade de vida vai vir através de organizações e empresas fortes, né? Você não vai ter Rondônia forte com empresas e negócios fracos. Você vai ter Rondônia forte com negócios fortes, né? Com vitalidade, que é o que a gente está vendo aí hoje na maioria das nossas cidades, né? Então, que Deus continue abençoando todo o fruto, né, do trabalho das nossas mãos, né, de todos que estão nos assistindo. E nós no governo nós estamos trabalhando muito, levantando muito cedo para poder ajudar a criar esse ambiente para a galinha dos ovos de ouro, né, que são os nossos empreendedores, a todos que nos assistem, possam frutificar e voar cada vez mais alto. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Olá, né? Chegamos ao final do nosso programa, nosso Agro de Rondônia, né? Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou, que nos acompanha, né, todos os finais de semana, no sábado e no domingo, né? Tem gente que assiste 2 vezes, já me ligaram dizendo que gosta tanto do programa que assiste sábado às 11 e às 12 horas do domingo neste canal, na TV Informa na Hora. Muito obrigado pela sua audiência, né, Maria Odete? E convidá-los, né, para a próxima semana sempre acompanhar a gente, né, tanto no programa de televisão como nas nossas redes sociais. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Na próxima semana estaremos de volta com muito mais notícias. E siga a gente nas redes sociais para ficar ali, dia a dia, ligado no que a gente publica, nas notícias, nas informações. Então, Sistema Faperon Senar, procura a gente que estaremos por lá. Até a próxima semana. Até a próxima semana.